mil positivos, né, que a gente sabe que esses números podem ter diferenças de subnotificação, ou enfim, uma série de circunstâncias que podem ter questionamentos. Mas, enfim, são os números oficiais que nós temos, e em número de mortes, nós temos 58.314. Então, essa é a realidade que nós tínhamos até hoje de manhã, em termos de dados oficiais do Brasil, e a nossa vida mudou completamente com a chegada desse novo indivíduo, né, na nossa vida, dessa pandemia. Nós temos aqui nesse slide, vocês vejam que tem 3 documentos, e eu coloquei aqui como sendo o início formal da pandemia. Por que formal? Porque foi quando se decretou efetivamente que a pandemia tinha chegado no Brasil. Bem na esquerda de vocês, tem um documento aí que é do Senado brasileiro, decretando aí o estado de calamidade pública, pedido da presidente da República. O segundo documento, o documento do meio, também da mesma data, de 20 de março, é um decreto do presidente da República, onde ele define quais são as atividades, serviços, as atividades essenciais que não devem parar no período aí da pandemia. E bem à direita de vocês, a portaria do MAPA, que foi de 26 de março, onde a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, ela emitiu essa portaria, né, o MAPA, definindo dentro do agronegócio quais eram as atividades que efetivamente não podiam parar. E nesse lapso de tempo ainda, entre 20 de março e 26, foi quando nós tivemos alguns problemas de que muitos municípios, aí, em consequência desse decreto aí da pandemia e o estado de calamidade pública, dificultaram um pouco também o trânsito de muitos veículos em vários municípios do Brasil. E alguns municípios com produção agropecuária intensa tiveram dificuldades, inclusive, de trânsito, de caminhões de ração, de caminhões com animais, até que essa portaria do MAPA realmente ela fosse instituída e deixasse mais claro que o agronegócio, ele não podia parar, que é uma atividade essencial, e que, por exemplo, um transportador de ração, de animais, de medicamentos ou até de trabalhadores para atender essas atividades essenciais do agronegócio, eles não poderiam ser considerados como uma atividade comum. Então, nós tivemos aí um decreto, no início dessa pandemia, né, que foi no final de março, mas que trouxe já para o agronegócio algumas consequências que duraram aí alguns dias, um pouco mais de complexidade, pelo menos na questão de logística, e depois as coisas, elas passaram a andar de forma diferente, com as dificuldades, claro, mas de forma melhor do que estavam antes. Pelo menos legalmente não houve mais impedimento de trânsito, de veículos, de pessoas que tivessem efetivamente o interesse de manter a produção, o agronegócio funcionando, porque é uma atividade essencial, porque ela é responsável pela alimentação das pessoas. Então, o agronegócio, ele, em hipótese alguma, ele pode parar, porque senão a zona urbana, que hoje no Brasil são mais de 85% da população, não tem como se alimentar, né? Então, isso não pode parar em hipótese alguma. Dando sequência, pessoal, eu dividi a minha apresentação, então eu vou dar uma pausa um pouco na questão do Covid, do coronavírus agora, e vou falar um pouquinho sobre o item 1 que está na tela de vocês, que é o agronegócio e a suinocultura brasileira. Trazer alguns números macro do agronegócio, alguns números macro também da suinocultura brasileira e mundial, para todo mundo entender o tamanho desse negócio e como esse negócio ele é importante para nós, em especial para o Brasil. No segundo momento, eu volto a falar efetivamente dos impactos da Covid-19, não só no agro, mas de forma mais ampla. E o terceiro ponto, eu falo das mudanças efetivas do nosso setor, da suinocultura, que sofreu com a pandemia. E, por último, algumas considerações finais. Então, dentro desse primeiro item, falando um pouco do agro e da suinocultura brasileira, trago para vocês aqui a participação do agronegócio no PIB. Então, nós temos aí mais 23,5% do valor do dinheiro que circula no Brasil, ele advém do agronegócio. O que, para nós aí que estamos no evento das agrárias, a gente tem que se orgulhar muito desse número, ou seja, mais que a quinta parte de todo o dinheiro circulante, de toda aquela riqueza gerada, vem do campo e, claro, de atividades mesmo que possam ser na zona urbana, mas relacionadas com o agronegócio. Indústria também, do agronegócio, as agroindústrias, o que nos
nos coloca assim num papel de extrema importância e de relevância para a sociedade brasileira. Esse slide aqui é um slide que veio do documento da própria Embrapa, né? E eu gostaria de frisar essas palavras aqui. A agro produz e preserva. Vocês vejam nesse gráfico que está aqui com vocês, que é um gráfico na forma de pizza, que hoje mais de 16% da área da superfície de terra do Brasil é coberta por vegetação nativa. E dentro desses 66%, ou melhor, 25% das áreas de preservação brasileira está dentro de propriedades rurais, ou seja, são vegetações preservada nos imóveis rurais, que é mais ou menos aquilo que vocês estão vendo à direita de vocês, com essa foto de uma propriedade rural no Brasil, onde você tem, no fundo, a zona urbana, a cidade, uma pequena cidade, e você vê o campo, né? E você vê áreas completamente preservadas. Hoje, o Brasil ele tem um código ambiental extremamente severo, digamos assim, que ele é muito mais exigente do que muitos outros países têm. E se nós pegarmos a área de preservação de vegetação nativa que tem o Brasil, esse 66% do território brasileiro, equivale mais do que a área total dos países como Alemanha, França, Espanha e Itália juntos, somando a área desses 4 países. Então, o Brasil, embora a gente saiba que tenha muitas oportunidades ainda de preservação, e isso a gente não pode se enganar, e muitas propriedades também que fogem dessa regra de preservação, infelizmente, mas são poucas, principalmente aquelas que são produtivas, que são inseridas de forma consciente, né, dentro do agronegócio. Nós temos que também nos orgulhar dessa situação e, obviamente, uma responsabilidade de manter e, quem sabe, ampliar essas áreas de preservação e conseguindo produzir com sustentabilidade. Esse é o objetivo que a gente tem como produtor, como técnico, como, enfim, pessoas que atuam no agronegócio. E a gente tem que se orgulhar também dessa condição brasileira. Esse slide mostra a importância da suinocultura. Vocês vejam aqui na parte mais verde, onde está passando o cursor, que a suinocultura brasileira, no ano de 2019, produziu mais de 4 milhões de toneladas, mais de 4 mil toneladas, né, de carne suína, e equivalente a 3,8% da produção mundial de carne suína e a 8% do volume de carne suína que foi exportada, ou seja, que circulou entre os países, veio do Brasil. Então, nós somos o 4º maior produtor e o 4º maior exportador. Nós temos uma importância interessante no ranking mundial nesses 2 aspectos. O ano passado, a suinocultura brasileira exportou mais de 650 mil toneladas, o que equivale a 16% do volume produzido no Brasil de carne suína. O PIB da cadeia de produção foi de 22 bilhões de dólares e mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos estão na suinocultura. Então, esse quadro, ele tem aí 6 informações, é um bloco com 6 informações macro sobre a suinocultura brasileira, que também dão o grau de magnitude, de importância que ela tem, não só para o Brasil, mas como também como geração de divisas e de geração de empregos, entendendo que nós temos mais de 1 milhão de pessoas que vivem direto ou indiretamente de recursos que vêm da suinocultura. Alguma coisa aqui, Leonardo? Agora voltou. Vamos voltar lá novamente. Bom, com relação à suinocultura brasileira, esse é um mapa que demonstra a quantidade de matrizes que nós temos no Brasil. Nós temos 1.930.000 matrizes, sendo que 60% estão no sul do Brasil. Depois nós temos aí o Sudeste com 20% e o Centro-Oeste com 18% desse volume. O Nordeste com 2%. Então, tem uma concentração muito grande entre Sul, Sudeste e Centro-Oeste do volume de carne suína, de matrizes de carne suína produzida, que vocês também podem ver por essa tabela que está à direita de vocês, mostrando aí os estados que têm o maior volume de participação em termos de produção de carne. Vem aí Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, depois Minas, Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, e assim vai. Com relação ao estado aí da Paraíba, eu procurei um pouco de informação, o Leonardo me ajudou, e a gente montou esse
esse slide que está aqui, que a gente retirou desse documento aí, do Plano Brasil Livre de Peste Suína Clássica, onde traz aí que a Paraíba teve aí, segundo dados aí do IBGE e do próprio fontes do mapa, SVE e IBGE em 2018, um volume total de população suína de 669 mil suínos. Depois, no final, a gente pode voltar nessa questão, mas o Leonardo comentou que muitas propriedades são propriedades pequenas, algumas de subsistência, mas tem aí um número expressivo de suínos no estado, que, embora com relação ao Brasil não seja significativo, mas para o estado tem uma importância fundamental. E a gente, até porque a gente sabe, para qualquer expansão de suínos, as propriedades que já estão produzindo, elas sempre são, geralmente, são a base dessa expansão. Então, qualquer tipo de mudança de perfil de produção, aquilo que já existe, ele é super importante e deve ser considerado. Com relação ao consumo de carne no Brasil, vocês vejam que a carne de frango, o brasileiro consome 44 quilos por ano na média. Em segundo lugar, temos o bovino com 31,4, em terceiro, suíno, com 16,1 quilos de carne suína por habitante ano. E em quarto lugar, os pescados, totalizando aí o total dessas carnes, 101 quilos de carne no ano, o que é um volume significativo se tu pensar no total de carnes. No entanto, se você for considerar unicamente o consumo de carne suína, o Brasil ocupa a 23ª posição, ou seja, ele não está entre as primeiras colocações. Vocês vejam aí que, em termos de volume, nós temos a China, Hong Kong aí no quarto lugar, a União Europeia em terceiro, Montenegro e Sérvia, que são pequenos países que estão em primeiro e segundo lugar. Então, os Estados Unidos em oitavo lugar, com 29,21 quilos per capita, e o Brasil aí na 23ª posição. Então, nós temos ainda um espaço muito grande no mercado interno para ampliar o consumo de carne suína. Com relação ao consumo mundial de carnes, as carnes vermelhas e frango, né? A carne de frango é a primeira carne, a carne mais consumida, com 39% do volume da carne mundial. Em segundo lugar, entra a carne suína, que perdeu espaço para a carne de frango, vem perdendo ano a ano. Há poucos anos atrás, o suíno ele era a carne mais consumida e passou a ser a segunda, com 38%, pouco mais de 38%. Em terceiro, nós temos aí o bovino com 22,5%. E aí os outros tipos de carne não estão nesse gráfico aqui, mas demonstrando que, em primeiro lugar, frango, suíno, praticamente muito próximo do volume, e terceiro, carne bovina. Isso é importante, pessoal, a gente entender, porque para a gente saber onde que nós estamos, primeiro, em termos de Brasil, e também com relação ao mundo, né? Com relação à produção de carne suína no mundo, no ano passado, o país que mais produz é a China, com 41%. Em segundo, nós temos os países da União Europeia, aqui 28 países, ou seja, incluindo o Reino Unido, ainda está nessa estatística, com 23,4%. Terceiro, Estados Unidos, com 12,3%. E quarto, o Brasil, com 3,9% do volume total de carne suína. Aí depois nós temos a Rússia e os outros países juntos. Então, como eu tinha falado anteriormente, o Brasil é o quarto maior produtor de volume, e agora tem uma diferença de os Estados Unidos, que é o terceiro, produz aí 3 vezes mais que o Brasil, né? Então, a gente está muito longe também do terceiro colocado. Passando para a segunda parte da apresentação, é onde a gente vai tratar um pouco os impactos aí da Covid-19 dentro da nossa cadeia. Então, nós vamos mergulhar um pouco o que aconteceu aí com um pouco, na verdade, de início eu vou falar um pouco geral, antes de entrar exatamente em suínos, mas vou falar um pouco da Covid, o impacto da chegada dela no mundo, o que causou esse transtorno para nós. Focado sempre, claro, no agronegócio, né? Isso é uma das campanhas aí, ou melhor, das hashtags que mais pegou no Brasil, foi essa aí, o agro não para. Então, vocês vejam aí que tanto o pessoal da área de produção, quanto a área de transporte, ou mesmo a área de abate, como são atividades essenciais, como eu falei bem no início, garantidas, inclusive, na forma de decreto,
e portarias, né, o setor ele não parou, né, porque tem animais, tem vidas, é produção de alimentos, não só a geração de empregos e renda. Então, mesmo as pessoas tendo aí a zona urbana ficando confinada e concentrada, muitas dentro de casa, o agronegócio ele não parou. Aí somos o exemplo da suinocultura também seguiu essa mesma toada, né? Então, enquanto a primeira hashtag era o agro não para, né, nós tivemos uma segunda hashtag, que é a hashtag Fica em Casa. Essa aqui são as fotos lá das equipes da Fazenda Seis Amigos do Mato Grosso, parte das equipes, né, em que, num desafio entre eles, e foi feito esse apelo, né, para as pessoas de que nós estamos produzindo alimentos para você. Fique em casa, por nós, entendeu? Então, esse era o grande pedido que se fez, que as pessoas que pudessem cidadãos da zona de risco ou pessoas que não tivessem a necessidade, pudessem ficar em casa, que não tivessem a necessidade de trabalhar, ficassem, enquanto que aqueles que não tinham como não ficar, que são as pessoas do agronegócio, que tinham que cuidar de produção, de alimentação, ficavam trabalhando no lugar deles. Então, isso foi um apelo que se fez. Isso aqui são fotos do final do mês de março, e refletiam os piores momentos que a gente teve, que foi aquele momento que todo mundo que pôde entrou para dentro das suas casas, enquanto que as pessoas que trabalham com produção tiveram que, efetivamente, continuar trabalhando, né? O distanciamento social, aqui o exemplo da suinocultura, então aqui vocês imaginem duas pessoas trabalhando dentro de uma granja, entre eles, que um pode passar a doença para o outro se estiver contaminado, se recomenda aí 2 metros de distância, idealmente, então, como mínimo, né? Então, seria o equivalente a 2 suínos aí na fase de crescimento e terminação, ou 6 suínos na fase aí de creche, né? Então, isso também foi algo que foi bem divulgado, para que as pessoas pudessem obedecer na medida do possível, né? Porque dentro do trabalho, esse tipo de premissa, né? Ainda com relação a... E o que aconteceu com o pessoal da zona urbana? Vocês vejam aí à esquerda de vocês o Papa, aí no Vaticano, né, com toda a praça ali na frente vazia. Logo na sequência, vocês têm a Torre Eiffel, Paris, também completamente vazia. E à direita, embaixo, aí a Times Square, em Nova York, aí uma das avenidas mais movimentadas aí do mundo, dia e noite. Todos esses 3 locais completamente vazios. Então, isso foi o que se viu aí no início desse ano na Europa, e não foi tão diferente do Brasil, embora no Brasil não foi acho que tão intensivo esse lockdown. Agora, em outros países foi muito visível. Qual a consequência que teve com isso, né? Uma redução significativa, expressiva, dos níveis de contaminantes do ar, né? O dióxido de nitrogênio, que é um dos gases emitidos aí pela movimentação urbana, caíram. Aqui vocês vejam esse gráfico aqui de fevereiro até março, nas cidades de Roma, em verde, Madrid, amarelo, Nova York, em vermelho, e Nova Delhi, aí, azulzinha, vocês vejam a queda que teve nos níveis de contaminantes. O que isso nos diz? Que não é o agronegócio que polui mais a natureza, e sim são a própria zona urbana, né? Isso não foi só nesse documento que se viu essa mudança, que também a gente tem muito claro aqui nessa barra vermelha, a queda das emissões de CO2 equivalente na atmosfera, né, no mundo, nesse período de pandemia. Ou seja, para resumir, enquanto o agronegócio não parou, né, e continuou com as suas atividades normais, portanto, aquilo de poluição, nível de poluição que é normal, que é regular do agronegócio, permaneceu sendo emitido, a área urbana que parou, a indústria, é a grande responsável por boa parte da contaminação do ar atmosférico que nós respiramos. Isso ficou provado por esse documento aqui, mais um motivo da gente se orgulhar do agronegócio. A gente não parou e continuou produzindo e não interferindo de forma drástica na contaminação da atmosfera. Terceiro ponto, mudanças no setor. Aqui eu vou entrar mais um pouco daquilo que aconteceu
em especial aí no Brasil, em decorrência aí da Covid-19. Essa instrução técnica da Embrapa foi do dia final de março e foi um primeiro documento emitido aí pela Embrapa Suínos e Aves para trazer esclarecimento para toda a comunidade que trabalha aí com os suínos, demonstrando aí, por exemplo, aqui em cima, que é uma pergunta que era feita: se o suinocultor pode se infectar com o Covid-19 pelo contato com os animais? E como está expresso aqui, pela essa linha vermelha, nenhuma infecção por coronavírus de suínos foi relatada em humanos. Ou seja, a Covid não é uma zoonose, não é uma doença que é transmitida do ser humano para os animais e vice-versa. Então, não tem nenhum risco, nenhum problema a gente trabalhar com os animais. O risco é os seres humanos se contaminar entre eles e um passar a Covid para o outro. Agora, o suíno não passa por ser humano e nem o ser humano passa por suíno. Isso foi uma dúvida que muitas pessoas tinham e que foi importante ser esclarecida pela própria Embrapa. Na sequência, a BCS, ela compilou diretrizes voltadas para os suinocultores, para evitar esse contágio e prevenir a propagação. Esse foi um documento que foi uma compilação e que também trouxe uma série de informações que foi aplicada para várias granjas do Brasil, com o objetivo de fazer como lidar com essa doença. Então, aqui esses slides aqui, como eles não estão animados, eles foram colocados todos no mesmo momento, mas nesse material que está à disposição de todo mundo, tem aí, primeiro, como que a doença se transmite, como que se propaga, quais são os principais meios que a gente tem para mitigar, para evitar a disseminação das doenças, quais são as orientações que a gente tem que ter, desde a etiqueta respiratória, o uso de materiais específicos para cada trabalhador, que não tenha compartilhamento de materiais. Mais uma vez, esse material também da BCS, ele frisou que não existe esse risco de contaminação da Covid entre animais e seres humanos, orientou para que as visitas nas granjas fossem completamente interrompidas, exceto daqueles profissionais que são responsáveis, por exemplo, por manutenção de sistema elétrico, de equipamentos, atividades que são essenciais, que não podem parar, orientando com relação também a deslocamento da sua casa até a granja, ou seja, para o transporte público, ou quando o transporte é fornecido pelo empregador, com os principais cuidados que devem ser tomados. Isso é um material super prático, muito didático, e que foi publicado aí logo quando a pandemia ainda estava numa fase bem crítica, trazendo orientações e esclarecimentos para todo o setor de suínos. Aqui uma foto lá da nossa fazenda no Mato Grosso, onde a gente tem aí os funcionários, né, entrando no ônibus, saindo de uma das UPLs. Nós tivemos que dobrar o número de veículos para poder levar os funcionários. Logo na sequência, na próxima foto, vai ficar claro por quê, porque a gente passou a trabalhar com metade da lotação, praticamente, dos funcionários dentro dos ônibus. É importante ver aqui nessas setas brancas o distanciamento entre as pessoas, o uso de máscara, né? E dentro da entrada de cada veículo, o álcool gel como obrigatório para todas as pessoas quando entram dentro do veículo, né? Então, foram uma série de medidas que foi implantada, uma delas, uma maior divisão das equipes de trabalho para que todas as pessoas não entrassem no mesmo horário dentro da granja e nem saíssem, não estivessem utilizando vestiário e refeitório ao mesmo tempo. Aqui uma foto do vestiário, vocês vejam que as mesas aqui eram mesas que poderiam disponibilizar espaço para o dobro de pessoas, mas o número de cadeiras foi reduzida e a posição das cadeiras foram colocadas de forma que as pessoas não ficassem sentadas frente a frente. E como os grupos de trabalho foram divididos, os refeitórios eles foram utilizados sempre com um número bem reduzido de pessoas. Quando o trabalho aqui no centro de pesquisa, aqui em São Paulo, já é uma outra unidade, né? Aqui, sempre quando a gente tem trabalho dentro de unidades, onde tem mais de uma pessoa trabalhando junto, próxima,
é obrigatório o uso de máscaras. Então, a máscara, dentro das unidades de produção, ela não é regular para 100% dos momentos. Porque se uma pessoa estiver trabalhando sozinha no meio dos animais, nem sempre as pessoas estão utilizando. Agora, sempre que tiver mais de uma pessoa dentro de um galpão trabalhando com animais, elas devem utilizar máscara. Aqui, por exemplo, no momento que os animais tinham sido passados por uma pesagem, onde era um grupo de 5 pessoas trabalhando, e eles estavam aí todos utilizando máscara, e claro, com higiene das mãos e o distanciamento mínimo sempre que possível, para que as atividades não... trabalhando de uma forma sempre com o número mínimo de pessoas que pode para tocar cada atividade, para evitar muitas pessoas no mesmo local. O maior problema que nós tivemos e ainda estamos tendo é na área de frigoríficos, né? Então, eu falei um pouco da área de granjas e agora eu vou migrar para falar um pouco da área de abate, né? Então, vocês vejam aí que nós temos no Brasil mais de 3.200 estabelecimentos que processam carne e derivados, que são registrados no CIF, e temos aí 445 que comercializam a carne efetivamente, que são aqueles que talvez tenham o maior concentração de pessoas trabalhando junto. Então, as dificuldades maiores ficaram nesse segmento. Por quê? Pela quantidade de pessoas que trabalham, né? Porque dentro de uma granja de suínos, mesmo uma granja que tem aí 4, 5 mil matrizes, estamos trabalhando com 30 a 40 funcionários, mas não é uma OPL. Já uma indústria, um frigorífico, tem frigoríficos que tem 4, 5 mil pessoas trabalhando, claro que em diferentes turnos, com diferentes horários, em áreas grandes, obviamente, mas é uma concentração muito maior de pessoas. Então, a preocupação, e além disso, essas pessoas, elas convivem fora da indústria com as suas famílias, convivem em sociedade, têm contato com outros indivíduos, se eles vivem em zona urbana, diferente de muitas pessoas que estão trabalhando em granjas de suínos que vivem na zona rural, ou em cidades muito pequenas, que não são grandes aglomerações, o risco é muito maior em cidades maiores, com uma população maior, e quando você tem transporte coletivo, muitas pessoas sendo transportadas juntas, ou vivendo no mesmo local, ou trabalhando no mesmo local, como é o caso do frigorífico. Então, algumas práticas que foram adotadas, mas antes de entrar efetivamente nas práticas, eu vou falar um pouco do que aconteceu em algumas... E aqui eu vou trazer alguns exemplos do Rio Grande do Sul, mas vocês podem saber que isso aconteceu também, na mesma medida, nos principais estados produtores de suíno, que são mudanças na legislação ambiental, de uma forma temporária, durante o período de pandemia, para adequar a essa condição temporária que, em decorrência de muitos frigoríficos terem tido paradas por uma semana, 2 semanas, ou muitos frigoríficos também reduziram o seu volume de abate por pessoas que tiveram que ficar em casa, nós tivemos aí algumas mudanças que foram praticamente obrigadas a terem que ser tomadas para você garantir que a produção continuasse. Essa é uma resolução do Rio Grande do Sul, do CONSEMA, que autorizou o aumento da lotação das granjas em função da pandemia. Ou seja, em decorrência desses frigoríficos estarem, como eu falei anteriormente, muitos deles estarem reduzindo o volume até parado, muitos animais ficaram represados do campo. Então, os órgãos ambientais, eles flexibilizaram por um período, e aqui no Rio Grande do Sul, por um período de 90 dias, possivelmente isso vai ser estendido, se a pandemia ela continuar, possivelmente, né? Um aumento de lotação de até 30% daquilo que as licenças de operação das granjas têm como limite de alojamento máximo, né? Para permitir que esse volume de animais que não teve condições de ser abatido em decorrência dos frigoríficos pararem, pudessem ser mantidos no campo. E isso, claro, que vai ter uma sobrecarga um pouco maior, de até 30% nos sistemas de tratamento de dejetos. Mas todo sistema de tratamento de dejetos, quando tem uma licença de liberação, sempre existe uma folga, um espaço. E é com base nesse espaço, nesse limite que existe, que esses órgãos ambientais flexibilizaram. Uma outra flexibilização que também ocorreu em decorrência dos órgãos ambientais e que, graças a Deus, não foi utilizada até esse momento, pelo menos para suíno, foi a possibilidade de descarte excepcional de animais mortos durante o período de pandemia. Ou seja,
como você tem animais mais tempo represados na granja, ou, em algumas circunstâncias, frigoríficos que não estão abatendo, e se esses animais passarem do peso, a ponto que eles não possam ser abatidos e que efetivamente tenham que ser feito um descarte dessas carcaças e o abate não seja possível, que isso, deixo bem claro, é o último recurso que vai ser adotado, porque antes de chegar nesse momento tem muitas maneiras de você fazer, de você segurar os animais do campo, de você poder ter outras formas de evitar o descarte de animais, ou seja, a eutanásia, e isso não aconteceu na área de suínos, mas essa prerrogativa legal, ela já existe. Então, o que acontece? Se você tiver um volume grande de carcaças para ser eliminadas em decorrências aí do período de depopulação, por consequência, de não ter onde abater os animais. Você primeiro vai ocupar o espaço das composteiras dentro da granja. Num segundo momento, a nível de produtor, você pode utilizar centrais de tratamento de dejetos líquidos ou até sólidos, ou seja, aquele mesmo sistema que você trata dejetos, fezes e urinas, você pode, os efluentes da granja, você pode também colocar carcaças, aquilo que for possível. Em terceiro caminho, em ordem sequencial, buscar centrais de tratamento de dejetos orgânicos de origem industrial, ou seja, algum local dentro do município, ou município próximo, que tenha legalmente a licença para fazer esse descarte das carcaças. E, por último, se essas três opções sequenciais e de preferência não forem possíveis, você faz, a nível de produtor, o enterro em valas, seguindo algumas recomendações que eu não vou me ater aqui, porque eu acho que a gente também não precisou chegar nessa condição, graças a Deus, perdão, e espero que não precise, né? Mas se isso for preciso, já existe aí um caminho legal, junto com os órgãos ambientais. Eu, como falei para vocês, eu mostrei o exemplo do Rio Grande do Sul, mas isso também, esses documentos foram também, de certa maneira, duplicados de alguma forma para outras regionais, outros estados brasileiros, para que você, se precisar, você possa ter essas medidas, né? Uma terceira documento que é importante a gente destacar, que também ocorreu em decorrência dessa pandemia, que foi no dia 8/5, foi recomendações para um eventual despovoamento. Então, diante daquela condição em que você usou todos os recursos que você tinha, mas que mesmo assim você não teve como abater os animais e que você precisa descartar, que você tem que fazer um despovoamento, você faça isso seguindo preceitos aí de bem-estar animal, para que tenha os animais sejam abatidos, ou melhor, sacrificados, seguindo todas as orientações da OIE e também as orientações que o Brasil tem nesse sentido, para que isso não tenha nenhum risco também para o bem-estar dos animais. Então, isso aqui também não foi utilizado na área de suínos, mas são recomendações que já estão. Esse documento aqui ele não teve uma circulação muito grande, né? Ele foi direto, basicamente, para aqueles centros que têm realmente possibilidade de usar, enfim. Aqui, orientações gerais para frigoríficos. Então, esse é um documento lá ainda do início de maio, onde é um documento interministerial entre o Ministério da Economia, da Saúde e o Ministério da Agricultura, que emitiu um grupo de documento com orientações para os frigoríficos, né? Porque começou a ter problemas legais, com o Ministério Público do Trabalho fechando indústrias, sindicatos fechando indústrias, prefeituras e outras entidades, né? A própria sociedade aí civil pressionando as indústrias para que tomem medidas, mas faltava saber quais eram as orientações adequadas, corretas, que os frigoríficos deveriam de adotar para poder evitar que esse contágio dentro das indústrias se expandisse e que, em primeiro lugar, para preservar a saúde das pessoas, né? É o primeiro objetivo de tudo, né? Em segundo lugar, preservar a produção de alimentos, porque nós precisamos comer, e se as indústrias, se os frigoríficos pararem, nós temos um risco muito grande de ter problemas muito sérios junto da nossa sociedade por falta de alimento. E, em terceiro lugar, aí, a manutenção dos empregos, né? E da renda, que também é importante. Mas, em primeiro lugar, claro,
a saúde das pessoas. Então, esses 3 ministérios, economia, saúde, e a parte do Ministério da Agricultura, eles fizeram esse grupo de orientações. Esse documento ele começou a circular, e eu acho que, se não me engano, uns 8 a 10 dias depois, ele veio novamente de uma forma, o mesmo documento, mas remodelado. Eu acho que tem um slide aí na frente que ficou fora de ordem, que talvez apareça ele. Mas agora, no dia 19, esse documento ele foi melhorado, digamos assim, atualizado, e ele virou uma portaria. Foi no dia 18 de junho, foi poucos dias atrás, a portaria conjunta também desses 3 ministérios, e a partir desse momento, todos os frigoríficos e também laticínios, eles devem de seguir essa portaria. Isso passou a ser uma obrigatoriedade, não é mais algo que é uma orientação, algo que é obrigado. E quem não seguir, ele possivelmente vai ser fechado, vai ser autuado e vai ser obrigado a fechar as portas, e se não atender todas as exigências, não pode continuar operando. Então, teve uma série de dúvidas que foram tiradas em decorrência com esse documento. Uma delas, eu friso aqui com vocês, é a não obrigatoriedade da exigência de testagem para 100% dos funcionários, porque não existe ainda, segundo aí a área da saúde, aí, que uma forma de você testar qual o teste melhor usar, se vale a pena testar todo mundo, que o melhor seria fazer os testes de uma forma seletiva para aquelas pessoas com sintoma, ou alguns testes para aqueles que não têm sintomas, para ver se já tiveram contato. Então, não aquela testagem horizontal que estava sendo obrigada a ser feita, às vezes, de uma maneira com pressa e que nem sempre dava as respostas mais objetivas. Então, isso deve ser feito de uma maneira orientada pelo que se tem de mais, pelo estado da arte, orientado pelo Ministério da Saúde, mas aquela obrigatoriedade de testar 100% dos trabalhadores para que volte a trabalhar, ela teve uma flexibilidade. Então, dentro desse documento, que tem mais de 70 exigências, tem aí distanciamento, os princípios, pessoal, são os mesmos, né? Higiene, muita higiene, distanciamento social, né? Sempre as pessoas estarem distantes, e o uso de EPIs. E depois, claro, cuidado aí com a saúde das pessoas, tirando da circulação, cuidando em casa das pessoas, dando orientação em hospitais, enfim, a orientação médica que precisa pela própria empresa, para que todas as pessoas que tenham sintomas ou que tenham um problema. Então, basicamente, seriam os 4 principais linhas, e que isso serve não só para as granjas, como também para a indústria ou para qualquer área de atividade. Então, eu não vou entrar no documento item a item, né, mas só para deixar claro para vocês. Aqui um pouco, umas fotos aí do que aconteceu dentro das indústrias. Vocês vejam aqui que até as pessoas, para entrar hoje, elas não estão usando mais o cartão por aproximação. Tem algum outro funcionário que faz com que essa pessoa não tenha que tocar locais que todos tenham que tocar, como o local, por exemplo, um cartão ponto, ou um cartão magnético de entrada. Então, isso aqui também mudou na entrada das indústrias para que evite-se contato de uma mesma superfície por várias pessoas, né? Utilização aí dos EPIs, que já eram regulares, e aí se intensificou. Nós temos aí as máscaras faciais, que hoje, aí, segundo essa última portaria, ela tem que ser a máscara cirúrgica, não pode mais ser uma máscara de pano, ou uma máscara produzida de forma caseira, tem que ser essa que tem uma segurança maior. Essa proteção facial, que ela protege não só os olhos, como a boca das pessoas e o nariz, então é uma proteção auxiliar. E quando essa distância aqui, ela for em torno de 1 metro, ou em torno disso, é obrigado a colocar um anteparo no meio, algo de acrílico ou de plástico, que evite aí o contato entre as duas pessoas. Nunca vão ficar 2 funcionários trabalhando frente a frente, sim, ombro a ombro, ou de forma transversal, é uma das medidas que está dentro desse documento. Intensificar a limpeza, né, a desinfecção dos ambientes onde as pessoas circulam, com muito mais intensidade, né? Nada de compartilhamento de equipamentos entre funcionários. Então, tem uma série de medidas que estão colocadas lá
tudo isso para ter uma maior segurança. Estou trazendo aqui um pouco agora alguns números de algumas regiões do Brasil para a gente entender um pouco de como está esse quadro. Isso aqui é do Rio Grande do Sul. Vocês vejam aqui à esquerda de vocês o mapa do estado, e vocês vejam que isso aqui são os dados até ontem de manhã. Nós temos no Rio Grande do Sul 25 mil casos confirmados, e de 400 municípios, tá? E aí um total de 559 mortes. Esse é o panorama do estado. E aí, se nós pegar o número de contaminados que tem dentro de municípios com frigoríficos no estado do Rio Grande do Sul, são 23 municípios e 32 agroindústrias, e tem trabalhando nesse setor 65 mil pessoas no Rio Grande do Sul. Existem 4 mil, quase 5 mil pessoas infectadas, o que equivale a praticamente 20% dos casos do estado do Rio Grande do Sul. E o número de mortes diretas e indiretas, ou seja, de funcionários dessas plantas ou de familiares próximos, são 17 pessoas, o que equivale a 3% dos óbitos, né? Então, vocês vejam assim que existe uma pressão muito grande, né, um olhar muito forte da sociedade em cima desses municípios e dessas indústrias que têm de abate de aves, suínos e bovinos, para que elas não tomem as medidas necessárias para evitar uma propagação maior. Então, embora o percentual de casos seja altos, o número de mortos, de óbitos, né, dentro desses relacionados a esses casos é bem pequeno. Um dos motivos por isso é a alta testagem, né, porque as indústrias brasileiras, e do Rio Grande do Sul também, elas têm testado um número muito grande de pessoas. Boa parte das indústrias testaram 100% dos funcionários quando tiveram parada por um período de 2 semanas, de 10 dias. Então, isso fez com que o número de positivos aumentasse muito, porque a população em geral, ela não é tão testada de forma proporcional como é na população que trabalha, né, os funcionários que trabalham com as indústrias. Hoje, no Brasil, nós temos 2 indústrias paradas, só tem ontem de manhã, pode ser que hoje tenha mudado um pouco, em 2 indústrias que estão paradas por questões aí de problemas aí com a justiça, enfim, número de surtos acima número de casos muito acima, né? Esse é um gráfico que traz para nós 90 cidades do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que tem abate de frango e suíno. E vocês vejam que a média de número de casos de pessoas positivas para a Covid-19 no Brasil é de 65. E a média dessas 90 cidades é de 41. Ou seja, é inferior à média brasileira. Então, vocês vejam aí todas as cidades, todos os municípios, aqui tem todos os municípios, você veja aqui no verde a média brasileira. Todas as cidades que estão aqui à esquerda, circulada aqui em vermelho, são cidades que estão acima da média brasileira, e aqui as que estão abaixo. Aqui a média geral de Santa Catarina, e vocês vejam que tem a média do Rio Grande do Sul, aqui em vermelho, com 23 casos por cada 10 mil habitantes, e aqui o Paraná, que está com 19. Santa Catarina, que tem mais, com 34. Aqui é só um retrato do sul do Brasil, mas você vê que tem aí um grupo de 25 cidades, e aí algumas bem acentuadas, que realmente tem um número de casos muito mesmo acima da média brasileira e da média de qualquer um dos 3 estados do sul. Mas se você pegar a média das 90 cidades que abatem suíno e frango, tem muitas delas que têm um percentual muito pequeno. Então, isso aqui também tem uma variabilidade muito grande de município para município. Então, tu não pode cravar que toda cidade que tem abate, que tem indústria, ela tem um alto número de infectados e que ela seja o centro das atenções. Mas em muitas delas, realmente, elas representam, elas têm um papel importante nesse sentido. Mais recentemente, foi questão da semana passada para cá, a China passou a exigir que todos os vendedores de qualquer produto que fosse para a China, não é só do Brasil, nem não é só da carne, eles garantissem que não tinha contaminação em qualquer carne, em qualquer produto que era encaminhado para a China, né? Então, a gente sabe que não existe ainda assim um baixíssimo risco, né,
de que tenha uma transmissão de coronavírus através do alimento, mas mesmo assim essa é uma exigência que a China fez. Então, aí as principais agroindústrias brasileiras, elas firmaram um documento dizendo que todas as cargas delas são livres de coronavírus. Isso foi um primeiro momento, né? Embora isso tenha acontecido, né? A China, ela suspendeu a compra de carne de três frigoríficos brasileiros. Um frigorífico de bovino, e 2 frigoríficos de bovino e 2 de frango, nenhum de suíno, né? E um terceiro, na verdade, em três frigoríficos. Um terceiro frigorífico foi o próprio que suspendeu a exportação. Então, nós temos hoje 4 agroindústrias brasileiras, nesse momento, até hoje de manhã, que não estavam podendo vender carne para a China em decorrência aí do coronavírus. 3 delas aí por decisão da própria China, que não se sabe muito claramente qual foi o critério que ela utilizou para dizer que a indústria X ou a Y ou a Z não poderia exportar, mas isso também está acontecendo no Brasil, essa exigência da China, que é o nosso maior comprador de carne suína, vocês vão ver na sequência, e também de carne bovina, e também leva um pouco o volume de frango. Então, é mais um desafio aí que a pandemia está nos dando aí dentro do nosso setor. Recentemente, foi de ontem, né? Tem aí isso aí não é ligado direto a coronavírus, mas como está na mídia de ontem para cá, eu resolvi colocar até hoje de manhã. Eu conversei com o professor Leonardo e mostrei para ele que a gente ia falar um pouco sobre isso aí. Então, saiu ontem aí que tem um novo vírus da gripe com potencial pandêmico, que é encontrado na China. E aí, esse artigo, com base no artigo científico, né? Esse artigo científico, a gente teve acesso a ele, é um artigo científico recente, inclusive aí quem é da área acadêmica aí, e que às vezes o orientador não coloca o nome dele nos artigos, olha a quantidade de coautor que tem nesse artigo da China aí, né? É impressionante, eles são grandes em volume, também quando publicam, eles publicam todo mundo junto, né? Impressionante. Mas, enfim, aí vai lá. O que se identificou? Que existe, entre os vírus aí da H1N1, né, da influenza, eles circulam entre várias espécies, entre aves, entre suíno, entre o ser humano e entre outras espécies. E esse estudo aí identificou uma certa similaridade desse vírus que está, um dos vírus da influenza, que circula aí na população de suínos, que foi identificado em alguns suínos, né, em número de suínos, e que tem um potencial para causar um novo surto. Então, pessoal, nada mais do que entre aspas, assim, um alarme falso, porque a gente sabe que tem centenas de vírus como esse que estão aí circulando, não só em suíno, em outras espécies domésticas ou silvestres, e que ter potencial para causar uma pandemia. Mas como esse artigo foi aí, ganhou um destaque de ontem para cá, a gente trouxe ele para esclarecer, né? Mas isso aí nada mais é do que algo muito normal e que existe, e que essa realidade aí do potencial de pandemias, e que a maioria das doenças que aconteceram, das pandemias que aconteceram nos últimos anos, mais de 2/3 delas vieram de animais, isso é uma verdade. Mas isso não significa que esse vírus aí vai se tornar o próximo vírus aí da influenza. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não tomar uma matéria que coloca na mídia como algo que nos cause medo, pavor, porque isso, na verdade, é fruto de estudo, fruto de dedicação de ciência e provavelmente artigos como esse aí, demonstrando vírus com potencial causador de pandemias, existem em outras espécies, em outras condições, em outros países, porque isso é uma coisa normal, e quem estuda virologia ou microbiologia sabe que isso é uma realidade, e a gente convive com isso, né? Mas não significa que isso é que a gente tem que ter pânico com isso aí, porque não dá o peso maior do que merece. Com relação aos preços do suíno e das commodities, vocês vejam aí nesse primeiro gráfico da esquerda, né, é um gráfico de 6 meses, do CPEA, do preço da carne suína. Vocês vejam que, como eu falei bem no início, o ano perfeito, que a gente começou lá os preços da carne suína nos diferentes estados brasileiros em alta, né, passou ali fevereiro, início de março, quando entrou para valer a pandemia, nós tínhamos uma queda abrupta aí nos valores
do preço do suíno, né? E aí ele começou a se recuperar aí para final de maio, e está tendo uma recuperação lenta aí em junho. Ou seja, os preços eles melhoraram, mas não voltaram aí ao patamar que estava lá em fevereiro e muito menos em janeiro. E para piorar, nós tivemos aí nesse gráfico de cima, que é o gráfico do milho, o preço do custo do milho, um pico muito alto do custo do milho entre final de fevereiro, março, abril, o que impactou demais o custo de produção, só associado com o aumento do custo da soja, que teve um platô aí no final de maio para junho, e agora com a queda aí do dólar, ele está dando uma caída. Então, hoje, atualmente, o cenário é de rentabilidade, mas uma rentabilidade ainda baixa, decorrente do preço alto ainda da soja, embora o milho tenha ajudado muito, porque como nós estamos vivendo aí o período aí de safra, né, centro-oeste principalmente, a região, e agora entrando aqui o sul, nós temos aí um preço de milho baixo, o que ajuda e que, se os preços continuarem subindo, a nível de produtor, essa rentabilidade ela tende a se aumentar, tende a aumentar. Com relação à exportação, nós estamos vivendo um ano muito bom, apesar de toda a pandemia. Vocês vejam aqui a tabela de 2019 e a tabela de 2020, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Vocês vejam que nós superamos os meses de 2019, 2020, superou todos os meses. Ou seja, nós exportamos 35% a mais carne suína do que nós exportamos no ano passado. 55% desse volume foi para a China, ou seja, mais da metade, e o crescimento do volume que a China levou esse ano equivale a 156% ou seja, cresceu 156% comparado com o ano passado. Então, nós estamos vivendo um período bom, muito bom, excepcional em termos de exportação. As expectativas aí é que nós atinja esse final do ano em torno de 900 mil toneladas de carne suína vendida, e o ano que seria o melhor ano. E o ano passado foi o melhor ano da série histórica, nós exportamos 650 mil toneladas. Então, a exportação está indo muito bem, graças a Deus, né? Como conclusões aí da apresentação, nós temos, com relação à suinocultura e à Covid, primeiro, eu acho que o setor que a gente está trabalhando, ele tem demonstrado muita resiliência, ou seja, ele tem conseguido trabalhar com todos esses impactos, essas mudanças, né, que estão acontecendo, e ele tem conseguido suportar tudo isso. Claro que isso não tem um preço caro para quem os custos de produção inclusive, subiram em consequência aí das medidas sanitárias, redução, muitas vezes você tem que afastar as pessoas em alguns locais de trabalho, que faz com que você tenha que colocar mais transporte, que você tem que, inclusive, contratar mais pessoas para que você possa trabalhar e atender de forma adequada. Muitas pessoas são afastadas com suspeitas e você precisa repor. Tem muitas medidas de ordem sanitária adotadas, mas o setor tem demonstrado uma resiliência muito grande. A exemplo também de outros setores, mas nós estamos aí bem nesse sentido. A área de carne suína, ela foi muito impactada, principalmente na fase mais inicial, né? Mas isso ainda continua, indo para a terceira conclusão. A gente não sabe até quando isso vai, aonde que vai parar efetivamente, porque embora aí a gente possa imaginar que o pior já tenha passado ou esteja passando, a gente não sabe o quanto tempo que isso ainda vai durar e quais novas medidas vão ser necessárias, se não vamos ter situações mais difíceis na frente. Então, ninguém que fale muito sobre o futuro tem certeza do que vai acontecer, e a gente tem que tomar cuidado quando for fazer qualquer tipo de previsão. Mas, embora esse item 3, para mim, é uma realidade, o item 4 aqui, dizendo que o agro vai sair mais forte, isso para mim é muito claro, né, porque a gente vê aí até, entendendo essa resiliência toda do nosso setor, essa capacidade de se adequar, nós estamos saindo mais forte, que o setor que a gente trabalha aí, as agrárias, né, como é o tema aí do nosso encontro, né, nós estamos aprendendo muito com isso. Nós trabalhamos num setor que tem muitos cuidados de higiene e sanitário, biosseguridade, isso tudo se intensificou mais ainda nesse período, e isso vai deixar nós mais fortes, mais preparados ainda para as próximas etapas. E por último, creio que a gente já está vivendo parte desse novo normal,
Ou seja, muitas coisas que a gente está fazendo hoje e que a gente começou a fazer aí com o início da pandemia, a gente possivelmente não vai deixar de fazer depois que a gente tiver uma situação melhor aí de parada, de repente, de uma vacina, alguma coisa desse tipo, porque são coisas que vieram para melhorar também todo o nosso sistema de trabalho, em uma série de áreas. Então, eu acho que a gente também está vivendo um pouco desse novo normal já. Como considerações finais, aí, já que eu comecei lá falando do Réveillon, né, que a gente começou soltando fogos de artifício, porque o ano tinha tudo para ser um ano maravilhoso. Espero que a gente chegue aí no final do ano, daqui 6 meses, aí, com sabores aí do Natal, e que esse sabor tenha muita carne suína saudável, nutritiva, que a gente sabe, saborosa, de alto valor nutricional, e que a gente esteja já, se não com uma vacina na mão, mas quem sabe muito próxima, né? E que possa aí ter um alento para toda essa situação que a gente vive, que não é bom para ninguém, né? A gente sabe que as mudanças são muito intensas, que a gente não sabe o que vem ainda pela frente, e o meu objetivo aqui foi com vocês hoje trazer um pouco do panorama, mas vocês viram que quando eu cheguei aqui nas conclusões, eu abreviei, e eu deixei claro que a gente não sabe o que vem pela frente, ainda embora a gente tenha confiança que está fazendo o melhor, e que o nosso setor ele se adaptou e tem muita a resiliência em tudo que aconteceu e que não parou, o agro continuou produzindo alimento, quando as pessoas puderam ficar dentro das suas casas, o agronegócio não parou nem um minuto para que não faltasse alimento na mesa de nenhum brasileiro. Isso é uma coisa que nos orgulha muito, mas a gente sabe que as coisas só vão entrar numa nova calmaria, digamos assim, numa nova situação, quando a gente tiver uma vacina. Isso é o que todo mundo, muitas pessoas da área dizem. Então, espero que a gente chegue aí mais no final do ano com essa realidade, vivendo um ano que fique aí na nossa história e que fique para trás com muitos aprendizados e que a gente possa ter um ano que vem muito melhor do que esse, né? Então, pessoal, para finalizar, eu deixo aí as minhas redes sociais, né? Tanto coloco aí que eu estou praticamente terminando aí de refazer todo o blog. Nos próximos dias vocês vão receber aí informações aí nas redes sociais, e vai estar tudo remodelado. Deixa aí quem usa o LinkedIn, que é a rede social aí muito profissionalizada, com muita informação de qualidade. O Instagram, que muita gente segue, aí o Cleandro.dias, quem usa o Instagram pode seguir lá, e o Facebook também. Então, Leonardo, se você quiser aí assumir a coordenação e nós partir para as perguntas, eu estou à disposição de vocês. Cleandro, parabéns pela palestra, excelente palestra, super atualizada, né? Existem várias, o pessoal do chat, né, do evento, falando da sua antecipação, né, em relação às previsões e também em relação aos assuntos abordados. Então, quando eu convidei, eu não tinha dúvida, né, da excelente palestra que você traria para a gente, e fico feliz, né, pela sua participação, por ter abrilhantado o nosso evento. Né? Então, eu vou aqui ver se tem alguma pergunta, depois eu também tenho uma pergunta a fazer. Deixa eu ver, até agora o pessoal está só parabenizando, deixa eu ver se tem alguém aqui mais para perguntar. Perguntas. Chegamos, né, a 480 acessos, ligando a plataforma, né? E aí limita a 75, e a vídeo, né, o streaming, né, em relação à essa parte. Então, isso foi bom motivador para a área. Bom, Cleandro, o pessoal ainda está se mobilizando para fazer as perguntas. Então, assim, dentro da atual conjuntura, né, a gente observou que houve uma melhoria nas exportações da carne suína, né? Mas o mercado interno, como é que ele se comportou em relação ao consumo de carne suína nesse período de pandemia, se você tem alguma informação a respeito? Olha, os números que a gente tem, que são disponibilizados aí pelas associações, pelo próprio governo também, da exportação, eles colocam aí que o volume de carne suína consumida pelo brasileiro ele vai reduzir esse ano.
não sei exatamente o quanto que vai chegar no final do ano, mas como nós estamos exportando mais, o ano passado nós exportamos 750 mil toneladas, e que equivale, o ano passado representou 16%, esse ano as expectativas é que a produção de carne suína ela suba de 4% do volume total produzido no ano passado, mas pelo volume a mais de carne suína que está sendo exportada, aí com expectativa de chegar a 900 mil toneladas, possivelmente o volume de carne suína per capita, aí dos 16 quilos que a gente teve no ano passado, talvez baixe aí 2, 3 quilos, aí eu não sei exatamente em que número a gente vai chegar, né? Então, o brasileiro vai consumir menos carne suína per capita do que consumiu ano passado. Isso é a expectativa que se tem. E os números estão praticamente apontando para isso aí, né? Leonardo? Oi, Leonardo? Desculpe, esqueci de ligar o microfone. Tem uma pergunta da Juliana Bonfim, né? Ela perguntando se com o declínio, né, do rebanho suíno na China, pode ou vai influenciar positivamente a posição do Brasil na questão da exportação. Perfeito, é isso mesmo. A Juliana Bonfim está muito correta, né? Tem uma expectativa aí de que nos próximos 2, 3 anos, pelo menos, se tenham períodos muito favoráveis para a exportação de carne suína no mundo, aí, pela queda aí do rebanho suíno chinês, pela peste suína africana e outros países também. Então, isso é um momento que é favorável, né, para exportar a carne suína. Então, possivelmente, aquilo que o Brasil conseguir aumentar de volume e as plantas que forem credenciadas, as empresas que tiverem condições de partir para o mercado externo, elas vão conseguir comercializar com facilidade, né? E o Brasil, diga-se de passagem, ele tem mais de 96%, 97% do volume que é exportado na forma de cortes, né? Cortes ou miúdos. Então, o Brasil ele não é mais um exportador não exporta mais carcaças suínas, né? Ele exporta produto com valor agregado. Isso é uma outra informação importante, que é uma mudança de perfil que aconteceu nos últimos 10, 15 anos aí no Brasil. Nós cada vez estamos exportando produtos com maior valor agregado. E o estado mais exportador é Santa Catarina, que exporta quase da metade do volume, sai de Santa Catarina, que é o estado livre de peste suína, claro, também, né, e febre aftosa, né, sem vacinação aí há um longo tempo. Então, tem as plantas que mais têm volume de exportação, próximo a Porto, e uma vocação muito forte para negócios, né, externos, né, das agroindústrias, e tem um papel super importante, né, na balança comercial do negócio de carne suína brasileira em Santa Catarina. Mas outros estados também estão assumindo papéis mais importantes, como o Paraná, Rio Grande do Sul, o próprio Centro-Oeste, o Sudeste. Então, isso também tem perspectiva de ter um maior crescimento também desses outros estados, na medida que tu tiver aí o Paraná e o Rio Grande do Sul também livre de febre aftosa sem vacina, e essas outras medidas sanitárias que o Brasil está adotando, né, para poder credenciar mais plantas e mais regiões brasileiras para concorrer com mercados mais exigentes. Pergunta que foi bem nítido, né, que a suinocultura ela sempre foi acusada, né, de causar, dentro da área de produção animal, um impacto, né, ambiental muito forte, né, devido à questão de produção de dejetos. Sempre foi um mito que foi criado, que na verdade a agricultura e a pecuária sempre foi acusada, né, mas a gente observou que nos últimos acontecimentos, inclusive nessa questão de isolamento, distanciamento social, né, houve uma redução de emissão, mas a agroindústria não parou, o agronegócio não parou, né? E comprovando que realmente o que causa impacto ao meio ambiente é o nosso modo de vida, né? Na verdade, e não necessariamente a produção de alimentos, que faz parte, é claro, mas não representa a maior parcela, né? E aí eu queria uma opinião sua, Cleandro, a respeito disso, de forma assim, como hoje as suinoculturas elas também estão verificando essa questão ambiental, né? Quais estratégias que estão, porque a gente sabe que sempre tem uma pressão muito grande, principalmente em mercados que são mais exigentes em relação tanto ao bem-estar animal como ao meio ambiente. Como é que elas estão lidando com isso, né?
nesse aspecto? Bom, Leonardo, eu trabalhei por um período longo aí com o Instituto Interamericano de Agricultura, de Cooperação com a Agricultura e com o Ministério da Agricultura como consultor em projetos de baixa emissão de carbono, na área de suinocultura e depois um período de monocultura de leite corte. Então, eu tive, por esse período aí, que eu fiquei praticamente quase 5 anos envolvido com esses projetos, um pouco menos, viajando no Brasil inteiro praticamente, conhecendo propriedades, modelos, com tecnologias de baixa emissão de carbono. E é impressionante como o agronegócio brasileiro, aqui eu vou falar primeiro da suinocultura, né, em especial, ele consegue ele criou um modelo sustentável, onde hoje você vai de norte a sul do Brasil e você visita propriedades médias, pequenas e grandes, que produzem suínos e que você não tem agressão ao meio ambiente. Você tem todos os efluentes brutos tratados, ou em lagoas, ou em biodigestores, ou em compostagem mecanizada, onde você tem uma transformação dos efluentes brutos líquidos num biofertilizante pó, que é utilizado na área agronômica de alto valor econômico, geração de energia elétrica através de biogás, na forma, inclusive, onde você coloca energia disponibilizada na rede, na forma distribuída, né? Então, assim, nós temos exemplos maravilhosos. Isso não é poucas propriedades, são inúmeras propriedades no Brasil inteiro. Então, assim, isso nos orgulha muito. A suinocultura brasileira, ela é uma das atividades de produção de carne no Brasil que está aí no top aí, em termos de preservação ambiental. Então, hoje em dia, você desafia qualquer um que vá no campo, que vai visitar produtores de suíno e dificilmente vai encontrar exceções àquilo que eu falei para você, né? E a área de bovinocultura de leite também, corte, também está caminhando para nesse mesmo sentido, com um pouco menos de velocidade, porque tem muito mais propriedades diferentes, mas também você vê propriedades aí maiores, médias, aí, ou em forma de condomínio, trabalhando também com uma maneira muito alinhada. Então, eu acho que o Brasil, nesse ponto, para finalizar a resposta, Leonardo, nós não devemos para ninguém mesmo. Pode visitar o Brasil de norte a sul, propriedades que são tecnificadas, de suíno em especial, e você não pode visitar fora do país, e você não vai terminar as visitas e você vai dizer, olha, o brasileiro, ele faz, o agricultor brasileiro, o agronegócio, ele preserva muito bem, está muito bem dos efluentes, produzindo alimento depois para bovinos, para outras cadeias, biofertilizante, em pivôs, no sistema de irrigação com malha. Bom, são inúmeros os exemplos. Para finalizar, para quem tiver curiosidade, quiser entrar, entra no meu blog, www.cleandrodias.com.br, e na área lá de sustentabilidade nós temos as 3 cartilhas que nós desenvolvemos junto com o Ministério da Agricultura, que fala de suinocultura de baixa emissão de carbono, propriedades médias e grandes, propriedades pequenas e também de bovinocultura, leite corte, inclusive mostrando a viabilidade econômica da implantação de projetos de cogeração de energia ou de instalação de unidade de compostagem mecanizada, com exemplos, com custo de implantação, payback, enfim. Bom, Cleandro, tem mais umas perguntas. Do José Maria, ele pergunta, Cleandro, há possibilidade de aumento de geração de emprego pós-pandemia na suinocultura brasileira? Por favor, repete novamente o final aí. Se tem ele está perguntando se há possibilidade de aumento de geração de empregos pós-pandemia na suinocultura brasileira. Olha, Zé Maria, eu creio que sim. Eu creio que sim. Porque a suinocultura, a gente que trabalha com consultoria, tem contato com muitas empresas, né? Todas as empresas no Brasil, embora estejam em fase de pandemia, elas muitas delas estão expandindo os seus projetos. Então, em decorrência aí desse mercado chinês que está comprador e mercado externo de forma geral, então tem muitas indústrias que estão expandindo plantéis, estão aumentando o número de animais com projetos dessa natureza, né? Então, na área de produção, sim. Na área da indústria,
Zé Maria, talvez nós tenhamos aí, com médio e longo prazo, uma adequação, porque, embora tenhamos, quem sabe, um volume maior de abate, mas com toda essa história aí de pressão em cima da cadeia por ter muitas pessoas trabalhando junto, talvez nós tenhamos aí a médio e longo prazo uma maior uso de robôs, de equipamentos dentro da indústria, né? Mas isso são olhando a médio e longo prazo. Então, se tu pensar aí a curto, médio, esse ano, ano que vem, eu creio que nós vamos ter aí um aumento, sim, da oferta de empregos, tanto na área de produção, como transporte, como para abate. Bom, Cleandro, tem mais uma pergunta do Wesley, né? Ele está perguntando se o Brasil pode, de alguma forma, tomar o título de maior produtor de suínos do mundo. De quem é a pergunta? O nome da pessoa? Wesley. Uhum. Né? Ele pode se tornar o maior produtor de suínos do mundo, visto que o potencial agrícola pecuário é superior em muitos outros países. E qual a melhor forma a ser adotada, né, para poder conseguir isso? A resposta para o Wesley é que eu acho que é muito difícil. Eu não vou dizer que é um não, né? Porque a gente não sabe quantos anos na frente o Wesley está pensando. De repente o Wesley é um rapaz aí que está começando a vida dele, vai viver mais 40, 50 anos trabalhando com suínos, né? Mas a médio ou longo prazo não, porque hoje a China é o maior produtor e o volume de carne que a China produz é 42% do volume mundial. E o Brasil está com menos de 4%, seja com menos que a 10ª parte. Eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade, eu acho muito difícil ele chegar, inclusive, em terceiro lugar, se tu colocar a União Europeia ainda como um segundo bloco, né, que seria China, com seus 42%, depois a União Europeia com 20 e poucos, e Estados Unidos com 12%. Então, eu acho que o Brasil ele deverá de se manter aí na 4ª posição, só que o volume, sem dúvida, nós temos um espaço muito, muito grande para aumentar, para dobrar, triplicar, e, claro, olhando isso a longo prazo. Agora, ocupar a posição de outros que estão na frente do ranking é muito difícil, porque eles estão correndo, estão muito mais na frente que nós, Wesley, mas é uma perspectiva que nos anima, né? Querer produzir mais, e, obviamente, com sustentabilidade, com respeito a todos os princípios que são importantes, não só da área social, ambiental, de bem-estar animal, enfim, mas o Brasil ele tem um potencial gigantesco. Eu acho que é o país que mais tem condições de crescer com o volume, né? Claro que tem países pequenos que têm potenciais muito grandes, mas são países que talvez nunca cheguem não tem a área que o Brasil tem, não tem a condição de produzir tanto como o Brasil tem. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, José Pedro, né? A dúvida dele é por que a região Nordeste não tem números significantes de suínos em relação a outras regiões? Eu vou tomar liberdade de compartilhar a resposta com o Leonardo. Eu vou colocar um pouco do que eu imagino e você tem toda a liberdade, obviamente, na hora de duvidar, discordar, acrescentar, enfim. Mas eu acho que o principal elemento é a ausência de matéria-prima, né, José Pedro? Matéria-prima para alimentação, ou seja, você ter um volume grande de milho, soja ou outras matérias-primas a preço, a condição de volume próximo dos centros de produção, porque você produzir carne suína, ou, enfim, fazer proteína animal, e que o vegetal é a base disso aí da alimentação, e você transportar isso a longas distâncias, você acaba inviabilizando o custo, e isso perde a competitividade, porque às vezes é mais fácil uma empresa do sul, do sudeste, do centro-oeste, produzir aqui em larga escala, com matéria-prima do lado da fábrica, e do lado do centro de produção, e colocar isso num container, colocar numa câmara frigorífica e levar para os grandes centros, né? Talvez fique mais barata, com a logística que nós temos no Brasil, é mais fácil fazer a logística de produto acabado, de alimento, do que do alimento para o suíno, que seria a matéria-prima. Eu acho que esse é o principal elemento. O resto, eu não acho que seria. Acho que esse é o mais difícil de transpor, essa barreira. Creio que tem outros
de importância, mas eu vejo que é o mais importante. Aí eu queria que o Leonardo me ajudasse um pouco para a gente não deixar o DP com uma resposta tão enxuta. Eu acho que o principal ponto é esse que você tocou, Leandro, é a falta de matéria-prima, né? Já que 70% dos custos de produção realmente é com alimentação, né? E outro aspecto, né, que é bem relevante aqui na região é uma questão também cultural, né? As pessoas ainda existem muitos mitos relacionados ao consumo da carne suína e isso atrela a carne suína como se fosse um produto de ou festa ou final de semana. Então, isso de uma certa forma prejudica ao produtor porque ele não tem uma saída que consiga pagar. E de uma certa forma hoje, com o mercado mais globalizado, por exemplo, a gente tem produtos que vêm da região sul, sudeste, centro-oeste, até de outros países, né? Fica muito difícil o produtor local, com os custos de produção que ele tem devido a essas matérias-primas, conseguir, né, produzir, né, suíno. Eu sempre, quando eu estou na minha sala, e sempre a maior dúvida dos produtores é, professor, o que é que eu faço para baratear o custo da minha ração, né, dos produtores que tem aqui? O problema é esse, é o que o Leandro fala, para mim o maior problema é esse também, porque os outros a gente consegue quebrar, né, a gente consegue trabalhar, né, e a gente não produz, teoricamente, pensando só em um mercado, mas se a gente conseguisse, aqui mesmo, tem um grande produtor de frango, que é uma empresa chamada Guaraves, que o dono mesmo ele tem uma resistência muito grande. Ele compra milho de outros países, soja, mas ele tem uma resistência muito grande com os suínos. E até ele não consegue aumentar o leque de produtos da indústria dele, porque ele não tem carne suína, né? Então, isso é um ponto que é um complicador, mas para mim, Leandro, acertou em cheio. A gente não tem milho e soja a preços competitivos. A gente não produz, né, em quantidade. Alguns estados, como por exemplo Piauí, Maranhão, né, a Bahia produz soja, mas mesmo assim falta o milho, né? E aí começa também a ter um problema em relação a isso. Mas o meu ponto de vista é esse também. Leonardo? A Ludmila Tícia, ela tem uma pergunta. Ela está falando da ferrugem asiática nas plantações de soja. Vão afetar a carne suína nos próximos trimestres? Ou temos safra suficiente para alimentar o setor com segurança até o término do vazio sanitário? Olha, Ludmila, nós temos um volume de soja em abundância. Não, por mais que tenha essas quebras, que às vezes são mais regionalizadas, em alguns estados, nós temos um volume muito significativo. Então, não creio que seja uma dificuldade, não. Claro que regionalmente, sim, mas a macro, no sentido Brasil, não. Leonardo, o microfone, Leonardo. Não, eu só fui ver se tinha algumas perguntas. Ah, tá, desculpa, perdão. Tá. Achei que você Não, estivesse falando, tranquilo. perdendo Não, a tranquilo. Bom, se não tiver mais perguntas, eu vou liberar Leandro. Leandro. Aqui chegou uma. Não, só tem elogios, Leandro. Que palestra maravilhosa. Parabéns, muito bom. Excelente palestra. Muito conhecimento. Super atualizada. Ótima palestra. Muito boa, maravilhosa, impecável, didática, super atualizada, muito atual. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa no chat. Muito produtiva. Então, Cleandro, de antemão, né, já que não temos mais perguntas, gostaria de agradecer
né, a sua participação. E também, né, mais uma vez, pedir desculpas por qualquer coisa. A gente sabe que essa questão do evento ser virtual, às vezes a gente tem algumas complicações. A sua palestra, graças a Deus, a gente não teve muitos problemas. Na palestra do professor Arlindo, infelizmente, a gente teve alguns problemas no início, mas desde já agradeço e fico também à disposição, caso precise de qualquer coisa. A UFPB agradece também a sua participação como universidade. O Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias, que é o centro onde eu fico, também agradece. Espero, qualquer dia desse, poder contar com a sua presença, né? Não virtual, mas presencial. Né? E também gostaria também de dizer a minha admiração que eu tenho pela sua pessoa, pela sua atuação dentro da suinocultura, que é uma atividade extremamente apaixonante, né? É difícil trabalhar com suínos na região Nordeste, mas mesmo assim a gente tem insistido, eu e outros colegas, né, pensando exatamente em enaltecer a atividade, né? Porque para mim é uma atividade honrosa, é uma atividade que gera emprego e renda, é uma atividade, principalmente aqui na região Nordeste, que às vezes é a poupança que a família tem, né, para criar seus filhos, né? Pensando também na agricultura familiar. Então, assim, é uma atividade fantástica e eu vejo você como uma pessoa que leva essa bandeira, que luta por ela e defende. Então, a gente agradece e fico muito feliz, Cleandro, por sua participação e, mais uma vez, obrigado. Viu? Ok, Leonardo, eu também agradeço mais uma vez a você pelo convite. A gente tem trabalhado junto aí, um monte de encontros, de eventos, e se encontrado de forma virtual aí, num monte de situações, e hoje a gente teve a oportunidade de colaborar com a universidade, com um grupo de estudos. Eu espero que tenha sido útil. Para nós, eu quero só destacar que também é um desafio fazer uma apresentação online, virtual. A gente fica também um pouco... a gente não sente tanto aquela energia, né, das pessoas que... Então, você falou que tinha 480 acessos, só que eu, na verdade, só tenho uma pessoa que eu estou falando, em tese não, que eu estou visualizando, que é você. Então, a gente fica um pouco com receio aí quando você deixa só a tela do teu computador pela frente e começa a falar. Então, isso para mim também é um desafio. Eu faço apresentações desde que eu me formei, e esse momento também está sendo um desafio para nós também. E o tema de hoje é um tema muito dinâmico. Hoje de manhã ainda eu estava tentando algumas coisas, estavam surgindo novidades. Se fosse amanhã, a palestra já seria outra. Mas, enfim, agradeço aí pelas pessoas, pela atenção, pelo convite, e a gente está à disposição. Se tiver outras oportunidades, a gente pode voltar a colaborar aí com todo prazer. Muito obrigado e tudo de bom para todo mundo, que a gente possa aí sair dessa pandemia com saúde, né, e com muita esperança aí no Brasil melhor para todo mundo aí de norte a sul do Brasil. Obrigado, Cleandro. Bom, pessoal, hoje à tarde, né, a gente finaliza com a palestra do Cleandro, certo? Amanhã começamos às 8h30 da manhã, né, com as demais palestras. Damos um intervalo, né, de almoço e voltamos no período da tarde. Espero que amanhã a gente tenha menos problemas em relação à internet. Em relação à frequência, que eu vejo que algumas pessoas estão perguntando, a frequência ela é criptografada, então, quando você acessa, é registrado a sua presença, independente que seja pela sala ou que seja pela sala, pelo streaming, pela sala virtual, tá? Então, independente do acesso, é criptografado, então a gente contabiliza, certo? Desde já também agradeço a comissão organizadora do evento, aos meninos do Clica, que estão ajudando, mesmo que esteja nos bastidores, mas estão o tempo todo. A gente está se conversando diretamente no WhatsApp, em outras redes, para tentar fomentar. Hoje eu consegui também disponibilizar pelo Facebook, mas é ao vivo, ela não fica gravada, tá? Então, amanhã, conto com a presença de todos. Espero que tenham aproveitado, que tenham gostado do primeiro dia do nosso evento. Amanhã será o segundo dia, teremos 4 palestras, né? 2 no horário da manhã, 2 no horário da tarde, que também trarão várias informações interessantes
várias informações atualizadas. Vocês observaram que hoje tivemos 2 palestras extremamente interessantes, do professor Arlindo e do Dr. Cleandro. Então, vamos trabalhar, né, para amanhã a gente ter essa mesma energia, esse mesmo gás, para que a gente possa continuar fazendo um evento belíssimo, né, que a gente está tentando fazer para vocês, para que os próximos sejam melhores ainda, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, até amanhã, né? E amanhã teremos outros moderadores, teremos o professor Tiago e teremos o professor Alex, que vão moderar o evento junto com vocês. Então, agradeço, né, a atenção, a participação de todos. Um abraço e fiquem com Deus. Tá bom? Até amanhã. Qualquer pergunta, eu vou dar uma olhada aqui se tem alguma pergunta a respeito. Tá, eu vou disponibilizar. Deixa eu ver. Vamos para o coffee break, André. Tá certo? A gravação, ela não vai ser disponibilizada, tá? A gravação, ela vai ficar depois que terminar o evento, ela vai ficar no canal do Clica, né, no YouTube. Certo? Então, eu vou encerrar por aqui e amanhã conversamos. Um abraço e fiquem com Deus.